Oi, oi, pessoal, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: vamos parar um pouquinho de viver no automático? Vem comigo? Oi, meu nome é Malu e se você já me conhece, que bom que você está de volta. E caso você ainda não me conheça, eu sou pedagoga, estudante de psicologia e aqui no canal a gente aborda temas como inteligência emocional, autoconhecimento, sobre educação e sobre as minhas experiências. Vamos trocar aqui, esse canal é um canal de troca. O tema do vídeo de hoje que eu queria trazer para vocês é: vamos pensar um pouquinho mais nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, e vamos tentar parar um pouquinho de viver no automático. E eu falo disso também nas situações pequenas e corriqueiras do dia a dia. Por exemplo, quando a gente cumprimenta alguém e fala oi, tudo bem? E já passa correndo e nem espera a pessoa responder, ou nem tá pensando se a pessoa tá bem ou se não tá, sabe? Nem se preocupa de fato com isso. Às vezes, só você parar e esperar a pessoa responder já vai fazer uma super diferença no dia dela. E eu tenho certeza disso, porque eu já passei por isso, assim. Eu sempre tento me policiar para não mandar esse tudo bem só como um cumprimento e passar correndo e não esperar a pessoa responder. Eu sempre tento, de fato, olhar no olho da pessoa e esperar ela me responder se tá tudo bem. E já aconteceu comigo uma vez de eu ter ido na padaria comprar um salgado, e aí quando eu cheguei no caixa, a moça falou, boa tarde, tudo bem? E eu respondi, tudo, e você? E aí eu fiquei esperando ela me responder. E aí ela começou a rir, ela falou, nossa, tudo bem. Aí ela falou, ninguém nunca perguntou se eu tava bem, de verdade, aqui no trabalho, né? E aí eu vi que ela ficou feliz, assim, de ter sido vista, né? E foi uma atitude tão pequena da minha parte. E a gente sabe também que muitas vezes nem estava tudo bem de verdade, mas ela respondeu que tá tudo bem e aquilo já fez diferença no dia dela. Eu ter olhado dentro do olho dela e ter esperado ela me responder. E muitas vezes eu vejo que a gente acaba fazendo as coisas todas no automático e perdendo esses momentinhos, assim, sabe, do dia a dia que são tão importantes. E por que que são importantes? A vida humana, né, a gente vive buscando vínculos, né, por mais que eu não seja a melhor pessoa para falar sobre vínculos, eu não tô nem falando de vínculos de amizade e tal, mas sabe, fazer um pouquinho de diferença na vida de alguém, mostrar que você olha para essa pessoa, já vai fazer muita diferença no dia dela, porque a gente está tão acostumado a fazer as coisas muito rápido que a gente não se olha, a gente fica mais tempo olhando para o celular do que olhando uns para os outros e percebendo uns aos outros. E eu vejo isso assim no meu dia a dia, assim, em todos os momentos da minha vida, diariamente. Então, por exemplo, teve um dia que eu estava lá no budismo e a gente estava ali tendo a nossa conversa, o momento do estudo, e de tempos em tempos o meu professor que estava lá, ele estava fazendo assim com a garganta e tendo umas tosses, e você via que a garganta dele estava irritada, e ele estava ali concentrado em explicar, mas fazendo um determinado esforço, né? E aí eu não falei nada com ele, eu só levantei, desci lá embaixo onde tinha um filtro de água, peguei um copo de água, enchi e levei para ele. Sem falar nada, eu só peguei e entreguei para ele, porque eu vi que era uma necessidade dele naquele momento. E ele ficou muito agradecido, assim, eu vi pelo olhar dele, né? Ele estava no meio de uma fala, então ele não parou, assim, mas ele fez um agradecimento, assim, com o corpo, né? E aí depois que ele terminou a fala dele, ele agradeceu. Mas você vê que essas pequenas atitudes do dia a dia, esses pequenos momentos de observação mudam demais a vida das pessoas. E às vezes a gente não tem nem noção do quanto que a gente pode ser importante e poderoso nesse sentido de poder mudar completamente o dia, às vezes até a semana de uma pessoa. Eu vou trazer mais um exemplo para vocês para ficar bem claro o que eu estou falando. Nas escolas que eu trabalhei, sempre acontecia da gente ligar para os pais quando uma criança se machucava ou quando uma criança está sendo muito levada e morde os amigos e está sendo agressiva. Então, todas as vezes a gente liga para o pai que a criança se machucou, para avisar que ela foi machucada, sem falar o nome da criança que machucou. Mas a gente liga também para os pais da criança que está machucando os outros para ela saber que ele teve esse comportamento e tal. Não para brigar, mas para conversar, né? Para a gente tentar alinhar como que a gente vai agir com essa criança para melhorar essa questão do comportamento, desenvolver as duas da melhor forma. Tanto a que foi machucada quanto a que machucou, né? Umas às vezes precisam aprender a se defender e as outras precisam aprender
a se colocar de outras formas sem ser fisicamente. Enfim, mas a gente liga para os pais nessas situações. Só que a gente esquece de ligar quando está tudo bem. Então, por exemplo, uma criança que recorrentemente você liga para os pais para falar coisas ruins sobre essa criança, para fazer críticas e tal, é muito importante num dia que tá tudo bem, que essa criança foi maravilhosa, porque tem vários dias assim, ninguém é ruim o tempo todo, ninguém vai ter só dias ruins. Então, nos dias que essa criança tiver ido, assim, excelente, tiver brincado muito, tiver conseguido alcançar o que a gente esperava dela nesse dia, de brincar, de se comunicar de uma forma legal, de resolver os conflitos dela na base da conversa. Por que eu não ligo para essa mãe nesse dia? Eu vou tirar só 2 minutos da minha vida, sabe? Não vai fazer a menor diferença para mim e vai fazer muita diferença para ela. Então, já aconteceu isso comigo mais de uma vez. Eu ligar e a mãe já falar assim, o que ele fez dessa vez? E eu ligar e falar, não, ele não fez nada, eu tô ligando para dizer que o dia foi incrível, que ele teve um conflito e conseguiu se comunicar super bem, que a gente se divertiu muito hoje, que ele foi nota 10 e que eu tô muito orgulhosa e tal, e que vão ter mais dias assim. Liguei só para falar isso e para falar que a gente está fazendo um trabalho muito incrível juntas e que você é uma ótima mãe. E aí, só de falar isso, a pessoa desmonta, muitas vezes a pessoa se emociona, começa a chorar, porque era o que ela precisava ouvir naquele dia. Ninguém aguenta ficar ouvindo só crítica, só crítica, só crítica. É muito importante a gente reconhecer os pontinhos positivos, mesmo que sejam pequenos, a gente reconhecer, falar, verbalizar, isso faz muita diferença. E a mesma coisa para uma criança que foi machucada, né? É muito engraçado isso. Na educação infantil, é muito comum que quando uma criança ela se machuca numa semana, a gente tem que ficar mais de olho nessa criança, porque parece que é quase um karma, assim, que essa criança vai começar a se machucar seguidas vezes num período, assim. Gente, não tem explicação para isso, mas eu sempre vejo isso acontecer na educação infantil. Então, se uma semana a criança ralou o joelho muito feio, na semana seguinte ela provavelmente vai prender o dedo na porta e na outra ela vai machucar o rosto. Então, eu não sei o que acontece, mas quando a criança se machuca, assim, um machucado um pouco mais grave, fica de olho, porque vai começar a acontecer várias coisinhas. E aí estava acontecendo isso com uma das crianças da escola, tinha sido machucada, e aí precisou até ir para o hospital, foi uma coisa mais grave. E aí depois, recorrentemente, logo em seguida, assim, que ela tinha acabado de voltar para a escola, ainda estava com um ponto, ela caiu de cara no chão, aí machucou a boca, sangrou, e aí os pais tiveram que ir na escola, e aí caos, né? E aí o que eu fiz depois? Eu combinei com essa família e comecei a ligar para eles durante 2 semanas, todos os dias, para dizer que a filha deles estava bem na escola. E eu lembro que a primeira vez que eu liguei primeiro pro pai, e o pai falou assim, o que aconteceu? Não sei o que, ela se machucou de novo, já muito estressado. E aí eu falei, oi fulano, tudo bem? Não, ela não se machucou, eu tô te ligando justamente para falar que o dia dela foi ótimo na escola, que ela tá segura, que a gente tá aqui tomando mais conta ainda dela, prestando mais atenção ainda nela, para que ela não se machuque novamente. Então a gente tá aqui muito atento e ela tá cheia de energia e ela tá muito bem, brincando super bem com os amigos e ela não se machucou, ela tá ótima e tá saudável. E eu tô te ligando para dizer isso, que a gente tá aqui olhando, atento e que a sua filha tá bem. E aí, logo depois que eu falei isso, eu perguntei, e você? Você tá bem? E aí ele começou a chorar também, falou, não tô bem, porque você sabe, ela se machucou várias vezes essa semana, nananã. E aí ele ficou super emotivo também, né? As pessoas não esperam que a gente faça essas coisas, são coisas pequenas, mas as pessoas não esperam que a gente vá, de fato, olhar para elas, perceber essas nuances, né? Essas coisas que falta no nosso dia a dia, né? Um cuidadinho, sabe? Um pouquinho de cuidado que vai fazer toda a diferença na sua semana e também faz toda a diferença na relação que essa família criou com a escola. Porque imagina se eu não tivesse feito isso. A nossa relação com certeza seria bem diferente. Todas as vezes que eu ligasse, eles já iam me associar a uma coisa ruim. E por eu ter feito isso, por 2 semanas, ter ligado para eles para dizer que estava tudo bem e que a filha dele estava sendo vista, e que estava sendo protegida, estava sendo bem cuidada e que ela estava saudável, fez toda a diferença para minha relação com eles mudar e para eles não ficarem me vendo como uma pessoa que só liga para eles para dar recado ruim. Então, isso é muito importante, porque acontece muito isso na escola, da gente só ligar quando acontece um problema. Vão lembrar de ligar, de botar na agenda quando acontecem coisas muito legais, ou quando são pequenas conquistas também, isso faz toda a diferença,
na vida das pessoas. E eu quero saber de vocês. O que vocês fazem por aí para fazer o dia das outras pessoas melhor? Vocês têm olhado para as pessoas à sua volta, observado quais são os cuidados que as pessoas precisam? Você tem feito esses cuidadinhos aí com as pessoas? E como que você se sente quando você é cuidado? Você lembra aí de algum momento que seu dia estava péssimo e alguém fez uma coisinha assim bem pequenininha, mas que mudou totalmente o seu humor? Eu vou adorar saber. Comenta aqui embaixo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever para você não perder nenhum vídeo do canal. Um beijo e até a próxima!